Eu peço à igreja que abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 21. Hoje nós temos alguns textos, irmãos, que nós, à medida que formos caminhando, vamos ler, e será importante a ajuda dos nossos irmãos que projetam os textos, para que a igreja tenha condição de acompanhar os textos, sem que tenhamos que esperar muito tempo, para que todos abram. Então eu peço aí a diligência daqueles que estarão colocando o texto aqui na tela, certamente será de muita ajuda. Nós vamos ler inicialmente, não o texto inteiro, mas daqui a pouco, vamos ler parte por parte, o texto de 1 Reis 21, a partir do versículo 17. Iremos até o versículo de número 29, completando a leitura que iniciamos na semana passada, uma só história. Na semana passada vimos a primeira parte da história e parecia que ela estava chegando ao seu desfecho, que ela estava chegando ao seu final, mas ainda faltava um capítulo, ainda faltava a real finalização, e Deus acrescenta um personagem à história. Por ora, vimos que na história houve um rei chamado Acabe, uma rainha chamada Jezabel, um súdito fiel e temente a Deus chamado Nabote, alguns nobres, anciãos da cidade, algumas testemunhas malignas. Foram essas as personagens. Deus vai acrescentar alguém na leitura de hoje. E o texto, conforme vimos na semana passada, muito forte, continuará mantendo a sua força e a sua seriedade naquilo que nós veremos hoje. Nós falaremos hoje sobre poderes, e daqui a pouco eu vou explicar para os irmãos qual o porquê do título Poderes para a mensagem de hoje. A exposição moderada ao sol tem muitos benefícios, como a produção de vitamina D, que é essencial para a saúde dos ossos e do sistema imunológico. Mas, por favor, não brinque com o sol. Se você olhar diretamente para o sol, ele poderá queimar sua retina e torná-lo cego. Se você se expor ao sol por muito tempo, em horários impróprios, ele poderá queimar sua pele, desidratá-lo, envelhecê-lo precocemente e ainda lhe causar câncer. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o Brasil registrou aproximadamente 200 mil, vejam só o número, 200 mil novos casos de câncer de pele no ano passado, em 2023. Cuidado ao lidar com aquilo que tem muito poder. Cuidado. Veremos hoje grandes fontes de poder: o pecado, a graça e a negligência. Semana passada destacamos uma proposta indecorosa, feita, mas não aceita. Uma proposta que foi feita pelo rei Acabe a um súdito do seu reino, Nabote. Ela foi indecorosa para Nabote, porque Nabote seguia as instruções das Escrituras, e ele sabia pelas instruções bíblicas que uma herança recebida dos pais não deveria ser vendida, não deveria sair da família, não deveria passar de tribo para tribo. E quando Acabe, ainda que fosse rei, ainda que fosse um homem de poder, se apresentou a Nabote dizendo: olha, diga quanto você quer, eu pagarei o preço,
Se você quiser, eu te dou uma outra melhor. E Nabote disse: guarda-me o Senhor de que eu venda a herança dos meus pais. Para ele foi uma proposta indecorosa e por isso não foi aceita. Nós vimos em seguida uma ação indecorosa, sugestionada e realizada. Falamos que Acabe jogou o verde e Jezabel o pegou. Acabe sugestionou algo e Jezabel recebeu aquilo e fez o que ela achava que devia, porque tinha poder para fazer. Jezabel, em nome de Acabe, fez toda uma trama para condenar à morte, injustamente, Nabote. Uma ação indecorosa, sugestionada e realizada. E por fim, e foi onde paramos na semana passada, uma conquista indecorosa, sem decoro, sem moral, sem escrúpulos. Uma conquista indecorosa, vergonhosamente vivenciada. Acabe emburrado, na sua cama, na sua casa, no seu palácio, chega a rainha Jezabel: levanta-te, toma posse da vinha que pertencia a Nabote. Ele simplesmente se levanta e, tendo-se levantado, ele vai, com a maior cara de pau, tomar posse da vinha de Nabote, o jezreelita. Foi isso que nós vimos na semana passada. E Acabe estava lá, diante de uma conquista indecorosa, vergonhosamente vivenciando aquele momento. Então vamos prosseguir a partir deste ponto a história. Acabe estava tomando as primeiras providências relacionadas à sua nova propriedade. Ele estava lá em loco, olhando, observando, certamente planejando o que é que ele faria ali, naquele tão sonhado vinhedo, naquela tão sonhada vinha que agora lhe pertencia. Acabe só não estava levando em conta que o juízo de Deus sempre alcança o pecador, às vezes muito rapidamente, como seria o caso aqui. Hoje aprenderemos fortes lições. A primeira lição: o poder amaldiçoador do pecado. A segunda lição: o poder perdoador da graça. A terceira lição: o poder destrutivo da negligência. Vejamos então cada um desses poderes. Primeiramente, versículos 17 a 26, nós veremos o poder amaldiçoador do pecado. O julgamento de Nabote foi realizado impecavelmente em seu rito, seguindo corretamente todos os trâmites processuais, e teve sua pena na dosimetria exata, seguindo minuciosamente o que dizia a lei vigente. Contudo, a causa de Acabe não era justa, e nada mudava essa verdade. A natureza de uma causa justa não é mudada por causa de erro no rito. A natureza de uma causa injusta não é mudada, mesmo que tudo seja feito segundo a lei. A causa de Acabe era injusta, e mesmo que tudo tenha sido feito segundo a lei,
É claro que tudo manipulado, tudo forjado no engano e na mentira. Ela jamais seria justa aos olhos de Deus. Deus sabia que a causa de Acabe não era justa, e ele mesmo cuidaria de fazer justiça. Embora o sigilo estivesse ali em todos os lugares, a carta inviolável, com o selo do rei, chegando a pessoas de importância na sociedade, anciãos, nobres, e recebendo aquilo, guardando, quem sabe, queimando depois de terem lido, tudo ocultamente, tudo feito de forma discreta, um crime perfeito, caso houvesse. Não há, porque existe um Deus diante do qual todas as coisas estão descobertas e patentes. Veja então em sua Bíblia, versículo de número 17. Olha o que o texto diz: então veio a palavra do Senhor a Elias. Eis o nosso amigo, mais uma vez. Eis o profeta de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, mataste, e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Irmãos, Acabe estava tomando posse da vinha, certamente não com a consciência tranquila, quem sabe tentando se racionalizar as coisas. Eu não fiz nada. Quem sabe tentando julgar a culpa para Jezabel, sua esposa. O fato é que ele estava ali. E Deus, na sua onisciência, levanta o profeta e diz: vá até Acabe. Ele reside em Samaria, mas está no seu palácio de verão. Ele desceu, a vinha que pertencia a Nabote, o jezreelita. Vai até ele, e em meu nome, eu quero que você lhe diga duras palavras. O sangue de Acabe seria derramado por haver derramado o sangue de Nabote. Eu gostaria de lembrar com os irmãos o texto que está em Gênesis, capítulo 9, versículo de número 6. Gênesis 9, versículo de número 6, o texto da palavra de Deus, lá no passado, vai nos dizer assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Algo que Deus disse lá atrás, lá no começo de tudo. Se alguém derramar o sangue de um homem, por esse sangue se derramará o seu. Então Deus diz isso para Acabe, mediante o profeta Elias: o seu sangue vai ser derramado, e no mesmo lugar que cães lamberam o sangue de Nabote, o seu sangue será lambido por cães. Vejam como Acabe responde. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste, para fazeres o que é mal perante
o Senhor. Irmãos, percebam aqui alguns detalhes nesta resposta dada por Acabe. Acabe se dirige a Elias e diz: olha, você já me achou inimigo meu? E vejam só que o contexto, se a gente olhar no versículo 17, o texto diz assim: então veio a palavra de quem, irmãos? Do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Elias. No versículo de número 20, adiante, depois da resposta de Acabe, Elias vai dizer: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Então, quando Acabe diz: já me achaste, inimigo meu, se dirigindo a Elias, na verdade, ele estava chamando a pessoa errada de inimigo dele. O inimigo dele não era Elias. Quem era o inimigo de Acabe? O Senhor. E ai daquele que cair nas mãos do Senhor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O inimigo de Acabe era o Senhor. Antes de ser o Senhor, era ele próprio, porque ele que estava fazendo aquilo que desagradava o Senhor, se constituindo em seu próprio inimigo. O pecador se torna seu principal algoz. O pecador se torna o seu principal inimigo, destruindo-se a si mesmo, e muitas vezes destruindo os que estão ao seu redor, e se coloca debaixo da ira de Deus, o Deus que visita o pecado na vida do pecador. Havia agravantes que tornavam ainda pior o pecado de Acabe. Por isso, a pena seria muito dura. Como diz aquela frase que foi popularizada nos quadrinhos do Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Como líder, ele influenciou o povo a pecar contra Deus. O pecado de Acabe foi para além da pessoa dele. A punição de Acabe iria para além da pessoa dele. Vejam no capítulo de número 21 de 1 Reis, os versículos 21 e 22. 1 Reis 21, versículos 21 e 22, o texto diz: eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste. Vamos ler juntos a parte final? E fizeste pecar a Israel. Você me irritou com seu pecado, você me provocou. E como líder, você fez pecar o povo sobre o qual você é liderança. O seu pecado, Acabe, foi para além de você. O juízo vai também para além de você. Seu nome entraria para o livro da vergonha. Eu que estou denominando, tá, gente? Livro da vergonha, que constava de uma lista de dinastias que foram amaldiçoadas e exterminadas. A dinastia de Jeroboão, a dinastia de Baasa, foram dinastias reais, onde Deus exterminou os reis e toda a descendência, porque eles pecaram grandemente contra o Senhor, provocando-o a ira.
e levaram o povo a pecar. Jezabel também não ficaria impune, se adiantarmos o texto, versículos 23 e 24, vejam só, também de Jezabel falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Irmãos, para os judeus que valorizavam muito homenagens póstumas, velórios onde os mortos eram homenageados, tinham honras, mortes sem velórios honrosos eram uma grande maldição. E aqui Deus está falando isso para Acabe, a sua descendência não vai ter honra na morte, vai ser comida por animais. Jezabel, os descendentes de Acabe agiu e levou o povo de Israel a agir como os povos que habitavam a terra de Canaã e que foram destruídos por Israel por causa de seu pecado. Seu casamento com Jezabel teve grande influência nisso. Vejam os versículos 25 e 26. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu. Veja só, essa palavra se repete aqui algumas vezes. Ele se vendeu, ele tinha preço, ele era comprado. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Semana passada falamos isso, que o casamento nunca nos deixa na posição que entramos, ou ele vai nos tornar mais piedosos, ou vai nos fazer ímpios. Necessidade de cuidado ao nos casar, a necessidade de cuidado ao escolher o cônjuge. Jezabel, sua esposa, o instigava. Que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus. E aqui amorreus, uma palavra geral para falar dos habitantes de Canaã, antes da chegada do povo de Israel. Segundo tudo o que os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Irmãos, então, a palavra dura que foi falada pelo profeta Elias a Acabe, mostrando a força do poder amaldiçoador do pecado, principalmente para com aqueles que conhecem a palavra de Deus. Você conhece Deus, meu irmão? Você conhece a palavra de Deus? Louve-o por isso. Que privilégio, que bênção que você tem, e muitos não têm. Mas não se esqueça, o crivo para lidar com suas falhas será muito mais exigente. A peneira será mais fina. Quando se conhece a Deus e se peca contra Ele, o crivo é mais apertado. Vejam só, Lucas capítulo 12, versículos 47 e 48. Deixa o texto de Reis marcado, vamos para Lucas, capítulo de número 12, versículos 47 e 48, o texto da palavra de Deus assim diz: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, vamos ler a parte final juntos, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, vamos ler juntos, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia,
muito mais lhe pedirão. O poder amaldiçoador do pecado. O pecado tem grande força e pode amaldiçoar a vida de alguém, especialmente a vida de alguém que conhece Deus e a sua palavra. Cuidado, meu irmão, cuidado. Conhecer a Deus é um grande privilégio, mas nos torna pessoas que serão olhadas com um outro olhar. Eu quero prosseguir. Nós vimos o poder amaldiçoador do pecado. Agora nós vamos ver um poder tão diferente. Mas o que seria de nós se não fosse esse poder? O poder perdoador da graça. Você concorda com o duro veredito dado por Deus a Acabe? É a pergunta que eu estou te fazendo. Você concorda? Para você pensar aí. Se você concorda com o duro veredito dado por Deus a Acabe. Se você participasse de um júri popular, fosse parte de um julgamento, e ali você fosse votar a pena de um criminoso, se você fosse parte de um júri popular que votaria a pena de Acabe, qual seria a pena que você defenderia para Acabe? Prisão perpétua? Pena de morte? Caso houvesse no Brasil, né? Prisão perpétua, pena de morte. O que o seu senso de justiça faria você pensar acerca do que deveria ser a penalidade de Acabe? Irmãos, quando nós lemos textos assim na Bíblia, o nosso senso de justiça ele vem à tona, não vem? A gente fala, meu Deus, mas que homem miserável esse Acabe, né? Que homem miserável, tem que sofrer, tem que pagar. Passa isso na cabeça da gente. Poxa vida, um homem que tinha palácios, que dominava um reino grande de 10 tribos, e vai, por capricho, quer a vinha de um súdito do seu reino, fiel a Deus, e porque esse súdito não lhe dá a vinha, ele vai e mata esse súdito, e com a maior cara de pau vai tomar posse da vinha. Isso mexe com o nosso brio, mexe com o nosso senso de justiça. Quando a gente vê na televisão passando um criminoso que fez uma maldade, a gente fala, não, esse homem tem que ser preso, tem que pagar duro, tem que pagar sim. Senso de justiça. Me lembro do meu sogro, quando nós íamos visitá-los nas segundas-feiras, e às vezes nós assistíamos juntos os telejornais, alguns telejornais, e às vezes passava, ele gostava de assistir aqueles jornais sensacionalistas, que passa o criminoso ali e tal, uma coisa que alguém fez de errado, e fica falando aquela notícia meia hora, e ele sempre falava, não, esse aí não merece salvação eterna não, esse aí tem que pagar, esse aí tem que pagar mesmo. Eu falava com ele, seu Penteado, para esse não tem perdão. Irmãos, quando nós continuamos a leitura do texto, veja só, 1 Reis 21, versículo de número 27. Tendo Acabe ouvido estas palavras, as palavras de Elias, o tesbita, faladas em nome do Senhor, tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Essas atitudes aqui de Acabe são atitudes externas. Ele, como rei,
ele ouviu as palavras de Elias, aquelas palavras de fato tocaram nele, e ele sentiu temor por causa daquilo. Ele rasgou suas vestes, colocou sobre o corpo pano de saco, sinal de humilhação, e pano de saco pinicava, incomodava muito. E ele ficava com aquela veste de pano de saco sobre o corpo, dormia com aquela veste, para que não conseguisse dormir direito. E andava cabisbaixo. Foi algo público. Algo público. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: irmãos, aí o mesmo Deus que enviou o profeta, primeiramente, e o Deus que deu a punição ali, o mesmo Deus manda o profeta de novo, até Acabe. E veja só, não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Irmãos, a gente lê aqui e para refletir. Deus manda Elias com uma palavra para Acabe de perdão. Deus não retira toda a pena. Deus fala: olha, a dinastia vai ser aniquilada, eu vou aniquilar a dinastia de Acabe, os sucessores dele não vão reinar, mas eu vou perdoá-lo, não vou fazer isso nos dias dele. Eu vou tirar, de certa forma, o juízo de sobre Acabe, porque ele se arrependeu. E quem está falando isso? O Deus que vê o exterior ou o Deus que vê o coração? O Deus que vê o coração. O homem vê o que está no exterior, não é? O homem podia ver as vestes rasgadas, o pano de saco, ele andando cabisbaixo. O homem podia ver isso, mas podia ser fachada, não podia? Podia ser um jejum como dos fariseus, que quando jejuavam, desfiguravam o rosto, não penteavam o cabelo, e passeavam, assim, cabisbaixos, andavam pelas praças, para todo mundo ver que eles estavam jejuando, porque o que eles queriam era aparecer diante dos homens. Deus mostra que Acabe de fato tinha se arrependido, e manda o profeta ir e falar para ele: olha, eu estou te perdoando. Mas Acabe, esse assassino inescrupuloso, como que Deus pôde fazer isso? Dá vontade de perguntar para Deus: mas Deus, espera aí Deus, mas perdoar esse maldito? Sim, Acabe foi perdoado. Esse é o poder da graça. O verdadeiro arrependimento leva Deus ao perdão. Deus viu que Acabe havia se arrependido de verdade. Foi ele quem disse. E outra coisa, você acha que é melhor do que Acabe? Nem eu, nem você somos melhores do que Acabe. O que seria de nós se não fosse a graça perdoadora de Deus? O que seria de nós? Abra sua Bíblia, por favor, deixando o texto de Reis marcado, em Efésios capítulo 2.
Efésios capítulo 2, a partir do versículo de número 1, veja o que o texto da palavra de Deus nos diz aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Está falando de nós, de todos salvos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, o que, irmãos? Filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Vamos ler o final do verso 5. Pela graça sois salvos. O poder perdoador da graça. A graça vai até tal ponto, e é por isso que o pecador perdido e condenado pode ter esperança, porque existe uma graça que cobre pecados, uma graça muito maior do que a nossa falta de mérito. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então entenda que o que Deus fez com Acabe é o que Ele faz comigo e com você, quando nos recebe penitentes depois de termos pecado, e nos perdoa, e tira de sobre nós a sua ira, e a concentra no seu Filho. O poder perdoador da graça. Só que uma responsabilidade grande demais, muito grande, vem sobre nós nesse ponto. A Bíblia faz uma conexão entre o perdão de Deus e o perdão que devemos ministrar aos outros. A pergunta que eu quero fazer a você é a seguinte: você tem retido perdão a alguém que o magoou, a alguém que o feriu, a alguém que o prejudicou? Você tem retido perdão? Veja o que o texto bíblico diz em Colossenses 3, versículo 13. Colossenses 3, versículo de número 13. Olha o que a palavra de Deus nos diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Vamos ler a parte final juntos? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. No Antigo Testamento nós vemos o Senhor perdoando, no exemplo de Acabe, que perdoou um homem que aos nossos olhos não tinha perdão, um homem que aos nossos olhos merecia a morte, pelos seus crimes, por aquilo que fez. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, o texto diz: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E como o Senhor nos perdoou? A palavra diz que o Senhor Jesus na cruz, sendo crucificado, Ele chegou a orar, uma das suas frases na cruz foi a seguinte: Pai, e o que é que Ele disse? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Ele orou por aqueles que o estavam crucificando. E o texto diz: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmãos, e quando nós vamos para o Evangelho, no capítulo 6 de Mateus, é um texto que também faz essa ligação, e é interessante notarmos isso. Alguns temas nas Escrituras trazem consigo ligações, mostrando que uma coisa está atrelada à outra. Por exemplo, se o filho honrar o pai, o filho vai ser abençoado. E isso está em alguns textos das Escrituras, atrelado uma coisa à outra. Agora aqui então, em Mateus capítulo 6, versículo de número 12, vejam o que o texto diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, como vem em seguida, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Versículo de número 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, vamos ler juntos o final, tampouco vosso Pai. O poder perdoador da graça mostra que Deus nos alcançou com tal graça, com tal amor. E se entendemos isso de verdade, o texto diz que nós devemos, assim como Ele nos perdoou, perdoar também. Entendendo que a dívida que nos foi perdoada é muito, muito, muito. A parábola do credor impenitente, lá em Mateus 18, vai mostrar isso. A dívida que nos foi perdoada é muito, 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 muito maior do que qualquer dívida que Deus nos pede para perdoar. Quando somos alcançados pela graça, o nosso coração precisa ser gracioso, precisa manifestar graça também. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também devemos perdoar. É um poder muito grande, o poder perdoador da graça. O poder amaldiçoador do pecado é muito grande, mas o poder perdoador da graça é ainda maior. Onde abundou o pecado amaldiçoador, superabundou a graça perdoadora. Só que a gente chega ao final da história de Acabe. E aqui a gente vai fazer vamos passar panoramicamente, bem rapidamente, porque o nosso texto já acabou. O texto acabou no versículo 19, não viste que Acabe se humilha perante mim, portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias. Eu estou tirando a ira de sobre ele, mas eu vou exterminar a dinastia dele. Isso acontecerá nos dias de seu filho. Irmãos, só que a história continuou. E eu quero ressaltar um último grande poder, o poder destrutivo da negligência. Cuidado com este poder destrói, é destrutivo, o poder destrutivo da negligência. Acabe era do tipo que diante de um aperto se voltava para Deus, dizia que iria mudar, era até sincero. É Deus que disse isso, que o arrependimento dele aqui, com relação à palavra de Elias, foi um arrependimento sincero. Mas Acabe era desse tipo, diante de um aperto se voltava para Deus, dizia que iria mudar. Veja só, capítulo 22, versículo de número 1. Capítulo 22, versículo de número 1, 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Irmãos, Deus abençoou Acabe, que deu também paz ali para Acabe. Porque é que tem aqui este texto colocado logo em seguida. Acabe foi abençoado, sim.
3 anos sem guerra, numa época de muitas guerras. O capítulo de número 20, que nós não destacamos, porque não tem ação direta de Elias, vai falar sobre guerra, da qual Acabe participou. Aí depois desse momento aqui, dessa contrição, o texto começa: 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Acabe estava desfrutando de um momento de paz, tendo em vista o perdão de Deus. O texto não traz mais detalhes sobre este momento, só vai dizer o que aconteceu ao fim desses 3 anos. Acabe, durante o aperto, se voltava para Deus, contudo não tinha perseverança, não permanecia por muito tempo no caminho da mudança. Logo que o aperto esfriava, como vimos que acontecia na época dos juízes, está bem claro na nossa mente, não é? Logo que o aperto esfriava, logo que o livramento era dado, Acabe permitia que suas inclinações para o mal falassem mais alto. Você já viu alguém assim? Quem sabe até você mesmo seja assim. Mas não é difícil de encontrar pessoas assim, que diante de um problema qualquer, seja de saúde, seja familiar, seja financeiro, ou de outra natureza, se volta para Deus e parece se tornar uma pessoa mais devota, ou a pessoa mais devota que existe. Diante de uma luta, não, eu vou me voltar para Deus, eu vou mudar de vida, e agora eu vou ser outra pessoa, e começa a caminhar assim, diferente, buscando a Deus. Mas quando o problema é superado, logo se esquece de Deus e volta a viver a mesma vida de antes. Vocês já viram alguma situação assim? Já viveram alguma situação assim? Onde usufruíram da misericórdia de Deus, clamaram pela misericórdia e Deus agiu. E depois você largou para lá e voltou para o mesmo caminho de perdição? Acabe entra em aliança com o rei Josafá para guerrearem contra a Síria. Veja só, capítulo 22, versículos 2 a 4. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja, a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Irmãos, quem que está procurando a guerra aqui? Quem está procurando a guerra? Acabe. Tudo bem, tudo bem. Havia muita guerra naquele tempo. Ele teve 3 anos de paz. Não sei se ele estava sentindo falta, ele quis guerra. Mas tudo bem, ele quer entrar numa guerra. O problema não está aqui. Não é este o problema. Ele vai e pede o apoio para fazer aliança com Judá. E pede o apoio do rei Josafá. Josafá não era perfeito, mas era um homem de Deus. Josafá era um homem de Deus cheio de virtudes. Tinha fraquezas também, mas era um homem de Deus. Veja só o que está escrito em 2 Crônicas, deixando o texto de Reis sempre marcado, 2 Crônicas, capítulo 17. Olha o que o texto da palavra de Deus diz, 2 Crônicas 17, versículo 4. O texto diz assim: antes procurou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel.
Está falando de Josafá, tá bom, irmãos? Falando aqui de Josafá. Agora vá comigo para esse mesmo texto, versículo de número 6. Vamos ler juntos, que é muito inspirador esse versículo. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Eu sempre fico encantado quando eu leio de Josafá, o texto fala que o coração dele se tornou ousado em seguir o Senhor. Ele foi ousado, corajoso em seguir o Senhor. Esse era Josafá, e esse foi o homem a quem Acabe foi procurar, com quem Acabe foi procurar parceria. Só que, agora chega o problema, agora chega a dificuldade, manifestando um coração negligente, que desprezou a graça, que desprezou a misericórdia. 1 Reis 22, versículo de número 29. 1 Reis 22, versículo de número 29, veja só o que diz o texto: subiram o rei de Israel, Acabe, e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade, para uma guerra, para uma batalha. Versículo 30, disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Tudo bem, até aqui tudo bem. Agora vamos ler o versículo de número 31. Ora, vamos ler juntos? O rei da Síria deu ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Eu li o verbo errado, né, no versículo 31 no começo. O rei da Síria dera ordem, ele havia dado ordem, né? Vocês não vão pelejar nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra quem? Aí o rei de Israel, Acabe, faz o seguinte: olha, eu vou me disfarçar, Josafá, e vou entrar no meio do povo, dos soldados, e você traje as vestes reais. Gente, o que Acabe estava fazendo aqui com esse homem temente a Deus? Olha, a ordem é para pegar o rei. Então eu vou me misturar no meio do povo, vai ter alguém de veste real. Então, se for pegar, vai pegar Josafá. Irmãos, olha o coração maligno de um homem que foi visitado com graça. Só que graça não é graça barata. A graça tem um poder perdoador muito grande, mas a negligência tem um poder destruidor terrível. Josafá morreria. Josafá seria abatido se não fosse um homem de Deus, se não clamasse a Deus. Volta comigo para 2 Crônicas, capítulo 18. 2 Crônicas 18, versículos 31 e 32. 2 Crônicas 18, 31 e 32, o texto vai dizer assim: vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram o quê? Este é o rei de Israel, ó, é ele que a gente tem que pegar. Este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, fez o quê? Gritou, e o Senhor os socorreu. Deus os desviou dele. Deus os desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Vejam só, irmãos, quando o texto fala no versículo 31 que Josafá gritou, a ideia do texto é que Josafá clamou ao Senhor, é que Josafá pediu graça a Deus: misericórdia, Senhor, me livre. E o texto diz que Deus respondeu, o Senhor os socorreu, Deus os desviou dele.
Deus livrou Josafá. Deus livrou o seu servo. Só que por ter voltado a pecar contra Deus, Deus eliminou Acabe. Vocês lembram do filme Robin Hood? O Príncipe dos Ladrões, 1991, interpretado por Kevin Costner. Lembram de uma cena que na época foi uma tomada muito inovadora, quando uma flecha era atirada e a câmera pegava a flecha, o caminho da flecha? Vocês lembram dessa cena? A flecha atirada e a flecha indo, percorrendo o caminho, e a câmera assim, a câmera olhando, acompanhando a flecha, passava pela frente, pelo lado da flecha. É algo que na época foi assim bem inovador, foi algo assim que chamou a atenção. Vejam 1 Reis 22, versículo de número 34. 1 Reis 22, versículo de número 34. O que é que Acabe queria fazer? Ele queria se disfarçar, se esconder no meio do exército, não é? Veja o que o texto diz. Então um homem, olha o que o texto fala, um homem qualquer, tanto faz, um homem entesou o arco e fez o quê? Atirando ao acaso. Eu fico lembrando daquela flecha de Robin Hood, sendo filmada, o caminho dela, a trajetória dela direitinho, né? Percorrendo o caminho, toda acompanhada ali pela câmera. Um homem entesou o arco e atirando ao acaso de Deus. Deus guiou essa flecha. Foi ao acaso do homem. O homem não sabia, o homem atirou para o meio. Mas Deus foi conduzindo aquela flecha. E conduziu de tal forma aquela flecha, que o texto diz, feriu o rei de Israel por entre o quê? As juntas da armadura. Conseguiu passar na junta da armadura, entrar onde talvez se tivesse mirado, o melhor atirador não conseguiria. E ela entrou entre as juntas da armadura e feriu o rei Acabe. E ele então disse para o seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Estou gravemente ferido. Ao acaso de Deus, não há acasos para Deus. Deus conduziu aquela flecha. Uma flecha que foi entre as juntas da armadura. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É um Deus que perdoa, é um Deus de graça, mas é um Deus que pune a negligência. É um Deus que visita o pecado no pecador, impenitente. O texto vai dizer, no prosseguimento da morte de Acabe, Acabe morre com essa flechada. E veja só, o versículo 38 diz assim, quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei. Junto ao açude de onde? De Samaria, não foi de Jezreel. A profecia de Elias foi que os cães lamberiam o sangue por causa do pecado da morte de Nabote, lá do lado de fora de Jezreel. Só que Deus perdoou. Essa morte não foi por causa de Nabote, foi porque ele negligenciou a graça e pecou novamente. O juízo tinha sido retirado, mas ele tornou a pecar contra Deus. E agora em outro lugar, lá em Samaria, ele foi morto na batalha, lá em Samaria o carro foi lavado e os cães lamberam o sangue de Acabe, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. Não aquela primeira palavra, mas uma palavra que Deus teria dito posteriormente, porque não foi lá onde Nabote havia sido morto.
Irmãos, quando nós olhamos para a história de Acabe, nós aprendemos muito sobre a história de alguém que nos ensina pelo exemplo negativo. Um homem que usufruiu do perdão de Deus, um homem que experimentou graça no sentido de ter o seu pecado ali perdoado, o juízo tirado da sua vida no seu tempo, mas que foi negligente, continuou no caminho errado e chegou um tempo que não houve mais como mudar. Assim como a Bíblia fala acerca de Esaú, que desprezou a bênção e depois com lágrimas buscou lugar de arrependimento, mas não foi achado. Assim como a Bíblia fala em Provérbios 29, versículo 1, o homem que é repreendido muitas vezes, endurece a cerviz, será quebrantado definitivamente, sem que haja cura. Cuidado com o poder destrutivo da negligência. A negligência pode trazer sérios prejuízos para a vida de alguém. Grandes prejuízos. Tudo o que Elias falou se cumpre na descendência de Acabe. Se você ler aí os textos bíblicos nas imediações, segundo Reis 9, 7 a 9, 10, 7, 8, 10, 9, 33, 37, 36, se a gente ler esses textos todos aqui, a gente vai ver que tudo se cumpriu. A descendência de Acabe foi exterminada, Jezabel foi morta, tudo se cumpriu. Tudo aconteceu conforme Deus havia falado. Acabe poderia ter tido um fim diferente, mas Acabe negligenciou a graça. Eu quero, para encerrarmos, que você volte comigo para o texto de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Versículo de número 1. Por essa razão, pela grandeza do Filho, pela grandeza do que Ele fez, pela obra completa, consumada, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Embora o pecado tenha um grande poder amaldiçoador, a graça tem um grande poder perdoador. Agarre-se à graça, meu irmão. Louve a Deus pela graça e viva como alguém que foi alcançado pela graça, como alguém que foi alcançado pela graça deve viver. Alguém que foi alcançado pela graça, de fato, deve viver de uma forma diferenciada. O texto de Romanos que estudamos recentemente diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja, que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como viveremos? Nós, os que para ele morremos. Então, o servo de Deus deve viver como se vive alguém que foi alcançado pela graça. Jamais se esqueça que negligenciar a graça tem um alto poder destrutivo. Não brinque jamais com um poder que pode colocar em risco sua eternidade.
Como ficou bem claro hoje no estudo pela manhã, o eleito de Deus, aquele que foi salvo por Deus, ele vive como um eleito. E isso precisa ser visto, precisa ser manifestado. O apóstolo João vai dizer na primeira epístola, capítulo 3, versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não pode. O que permanece nele é a divina semente. Ele é nascido de Deus, ele não pode viver na prática do pecado, não condiz com a natureza. O que vai mostrar que nós realmente estamos valorizando aquilo que o Senhor fez por nós. E reconhecendo o que Ele fez, e sendo o que nós somos, é a perseverança na graça. A perseverança na graça. Há muitos poderes nesta vida, precisamos ter cuidado. Eles têm a condição de nos ferir, de nos machucar, podem nos abençoar, mas podem nos causar muito mal. Se apegue àquilo que vem da parte de Deus para o seu bem e tome cuidado com aquilo que pode destruir a vida de alguém. O pecado tem um poder amaldiçoador altíssimo. A negligência tem um poder destruidor terrível. Mas a graça verdadeira, especialmente quando nós falamos de Evangelho, no Novo Testamento, a graça quando alcança o coração de alguém e transforma a vida do pecador morto em delitos e pecados e faz com que esse pecador viva, essa graça tem um poder perdoador, imbatível e invencível. E o eleito, o alcançado pela graça, vai dar na sua vida provas, através dos seus frutos, de que foi alcançado pelo Senhor, permanecendo na graça. Eu peço a você que curve sua cabeça, e vamos falar com o nosso Deus. Através de uma palavra de oração, louvando ao Senhor. Deus tão bondoso, tão maravilhoso, que nos alcança e transforma o nosso tempo e a nossa eternidade. Deus, obrigado, Pai, por ser este Deus que, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos salvou por causa do grande amor com que nos amou, pela graça. Graça que nos deu vida juntamente com Cristo. Graça que nos acolheu. E hoje, Pai, como cristãos que somos, a Sua palavra nos orienta a confirmarmos a nossa vocação e a nossa eleição através dos frutos que produzimos. Vimos alguns aqui nesta noite. O Senhor quer encontrar em nós perdão, um coração que desaloja mágoas, que desaloja rancores, um coração que se abre para perdoar, especialmente, ó Deus, porque reconhece que foi perdoado sem merecimento. E quem somos nós que fomos tão perdoados? Quem somos nós para reter perdão? Quem somos nós? Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a manifestar um coração que mostre a nossa vocação e a nossa eleição.
Carecemos sempre de Jesus. É sempre na dependência dele que vamos conseguir. Que tenhamos uma perseverança, Deus, que Acabe não teve. A perseverança de uma obediência, uma longa obediência na mesma direção. Uma longa obediência que se compromete por toda uma vida a um Deus que se entregou por nós. E que essa obediência, Senhor, venha ser fruto, que mostre que de fato nós somos salvos, eleitos do Senhor, e que valorizam essa salvação. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Nos ajude a lidar com estes poderes tão grandes. Alguns que querem nos fazer frustrados, querem nos derrubar, mas nenhum deles maior do que o poder do seu amor. O poder de perdoar, o poder de salvar. Ajuda-nos a nos agarrar, nos apegar, como fez Josafá. Tornar o nosso coração ousado em nos apegar às coisas do Senhor, às verdades reveladas, para que delas jamais nos afastemos em momento algum. Cuida assim de nós, Pai. Cuida assim da sua igreja. Em nome de Jesus. Que nessa semana, Deus, nas circunstâncias que teremos, o Senhor conhece quais serão. Não sabemos o que de mal ou bem está reservado a nós nessa semana que vai começar, no futuro imediato, Pai. Mas ajuda-nos a dar fruto para a Tua glória e louvor. Ajuda-nos, ó Deus, a saber nos posicionar diante dos desafios, das tentações, das opressões, das ciladas, dos ardis, dos dardos inflamados. Ajuda-nos, ó Deus, a sabermos lidar diante das nossas fraquezas. Ajuda-nos a honrar o Senhor com o que fizermos, com o que falarmos, com quem quer que seja, onde quer que estivermos. Ajuda-nos. E que o Senhor seja honrado e glorificado através da nossa vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor seja o maior dos poderes operando em nós, ao qual nos entregamos e debaixo do qual nos consideramos seguros. Pois o que habita à sombra do Altíssimo e descansa debaixo, o que habita na sombra do Altíssimo e descansa debaixo das asas do Onipotente, está seguro, Pai. Louvado seja o Senhor em nome de Jesus. Irmãos, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai, e a comunhão sempre oportuna, sempre presente e adequada do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém.